Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live. Bom dia, Helena. Bom dia, Morena. Bem-vinda, galerinha. Bem-vindo, Gourmet Kit Mariaba. Maria Barreto, bom dia, bom dia, bom dia, Dália. Bom dia, meu povo. Bom dia, Alice. Como que você está, Alice? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vinda, Thaís. Thaís Graça, nossa VIP diretamente de Portugal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Vamos chegando para nossa live. Hoje vai ser uma live imperdível. Eu tô aqui, ó, diretamente do Honors do Summit para o Brasil, hein? Thaís vai ser a primeira pessoa da Herbalife que vai trazer conteúdo de verdade para a nossa live, mas é para o Brasil inteiro, que nós temos distribuidores aqui do Brasil inteiro, né? E de outros países também. Então se preparem. Deixa eu ver se a Thaís já está aqui. Thaís, estamos... Coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer depois desse Honor. Se preparem. Se preparem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Thaís! Bom dia, Wellington e todos os nossos amigos que estão aí na live. Já estamos começando daqui a pouquinho. Já vai se organizando aí. Daqui uns 3 minutinhos a gente já começa, beleza? Galera, Você está me sejam. ouvindo bem com esse fone sem fio? É como se você estivesse em Portugal. Você está onde? Estou na Charneca da Caparica, em Portugal, próximo aqui a Lisboa, que estou na casa dos nossos presidentes aqui, Nito e Alfredo. Opa! Rapaz, Nita e Alfredo tem história nessa aqui. Já agenda para mim aí, por favor, uma live com eles para mim aí. Já fecha aí, já negocia para mim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Beleza? Pode Galera, deixar. sejam todos bem-vindos à nossa live. A gente começa a nossa live sempre com um louvor, né? E hoje eu estava pensando, que música a gente podia começar essa live? Eu pensei, não tem nada melhor depois do Monos que é começar com grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Então se prepare, porque o nosso futuro vai ser extraordinário. A gente começa sempre com um versículo bíblico para introduzir a nossa live. E eu tô querendo falar para você que é o seguinte: segunda-feira é um bom dia para a gente pensar nesse assunto que eu vou falar agora. O texto está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: Eclesiastes 3, 12 diz o seguinte: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Tem umas versões falam levar uma vida praticando bem, tá? Deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu não sei quantas oportunidades você já perdeu na sua vida, né? E quando a gente acha que é oportunidade, acha que é só oportunidade de negócio, de ter sucesso financeiro. Não! Às vezes é a oportunidade de dizer te amo, pode contar comigo, conte comigo que qualquer coisa que você precisar. Você é importante para mim e às vezes a gente não fala isso. A gente não sabe do dia da manhã. Na verdade, o dia de hoje sim é um presente. Ontem a gente não consegue mudar. E o futuro não depende da gente. Então, deixa eu dizer para você, comece a pensar no que você pode fazer no dia de hoje, né? Às vezes eu tenho uma ideia genial, coloque ela em prática, né? Não deixa ela para depois, não. A gente fica deixando, esperando tal momento perfeito. Nunca tem momento perfeito. Sempre vai ter alguma coisa ali que você precisa fazer um ajuste. Então tá na hora da gente dar o primeiro passo. Não sei se você já ouviu, né? Mas diz que um dos lugares onde tem mais concentração de ideia, de riqueza, de canções não escritas, de viagens não realizadas é no cemitério, né? As pessoas passam a vida inteira deixando para depois, achando o momento perfeito e esse momento nunca aparece. Então a pergunta é: o que está paralisando a sua vida, né? O meu convite para você hoje, eu estava escutando Laí Ribeiro, né? E ele estava falando sobre visão. Muita gente vive pela vista do que está acontecendo, da situação real, em vez de viver pela visão, ter um quadro de sonhos, sonhar com um futuro totalmente diferente.
Eu acho que a gente vai aprender muito com a Thaís aqui hoje. Quando você sai de um evento como esse, dessa grandiosidade do evento da Herbalife, né, a gente aumenta a nossa visão, a gente amplia a nossa visão. Então, se eu puder fazer um pedido para você, não deixe para depois. Tá? Agora é o momento. Abrace quem você ama, peça perdão, perdoe quem te magoou. A gente precisa entender que o perdão ele abre portas para inúmeros sentimentos bons na nossa vida, tá? Quando você começa a se perdoar, na verdade quem fica livre é você. A gente acha que perdoa o outro, mas a gente é que libera daquele peso. Eu sei que perdoar não é humano. Perdoar é divino. E às vezes a gente precisa ter um encontro ali com Jesus, um encontro com Deus, para a gente proporcionar esse dom do perdão e a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, eu queria fazer um convite para você, para a gente começar a nossa live. Viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida, né? Uma coisa eu posso garantir. O presente momento que a gente está vivendo hoje, o dia de hoje, é um presente de Deus para mim e para você. Então, vamos aproveitar esse presente, beleza? Hoje é a nossa live de número 1041. A maioria das lives estão no YouTube. A gente hoje tem uma convidada muito especial, né? A Thaís, ela já veio aqui nessas lives umas 4 ou 5 vezes nesses últimos 3 anos e meio que a gente está fazendo live, tá? Antes de eu falar da Thaís e já convidar a Thaís para a gente começar a falar, anota a frase do dia aí para as pessoas que gostam de frase do dia. Não só para... A frase do dia, lembra, a frase do dia não é para você ouvir. A frase do dia não é apenas para você anotar. A frase do dia é para você viver. E em função da Thaís aqui hoje, com todas as novidades, a frase do dia é muito especial. A frase do dia é: ajeita o teu coração que vem muita coisa boa por aí. Vou repetir: ajeita o teu coração que vem muita coisa boa por aí. Hoje a gente tem aqui membro da equipe de presidentes e agora deve ter saído lá com um pique de 15K, Thaís Graça. Altamente produtiva, qualificam para as viagens da Herbalife e agora acabou de chegar não, que nem voltou ainda. Ela está lá em Portugal, do evento mais incrível da história da Herbalife. Thaís Graça, Thaís, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você não era insatisfeita, né? Toda vez eu pergunto para alguém, qual é a sua insatisfação? E a Thaís sempre me responde, eu não tinha insatisfação nenhuma. Aí agora vem a pergunta, por que Thaís começou a desenvolver a atividade da Herbalife? Bom dia, Wellington, mais uma vez. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. É um prazer muito grande estar compartilhando este momento com vocês. O Wellington até falou aí, né? Viva hoje como se fosse o último dia. No meu caso, não é o último dia, eu espero que não seja, mas é o meu último dia de 42 anos de idade. Amanhã estou completando 43 anos de idade. E estou falando isso porque, como eu tenho 21 anos e meio de companhia, eu estou a exatos 50% da minha vida dentro desse negócio. E eu gostaria de abrir essa live exatamente falando isso, para que você que está aqui hoje como um cliente, como um convidado nessa live, como um distribuidor, como um supervisor, uma equipe mundial, um GET, um milionário ou presidente, para que a gente possa entender realmente o poder da companhia Herbalife, não em termos só de ser uma companhia de nutrição, bem-estar e qualidade de vida, mas uma companhia de transformação de mentes e de estilos de vida, né? Você até citou a frase do dia aí, né? Ajeita o teu coração. Eu anotei aqui, ajeita o teu coração que vem muita coisa boa por aí. Eu quero completar essa frase com ajeita o teu coração e a tua mente que vem muita coisa boa por aí. A nossa mentalidade realmente é muito importante para que a gente possa não apenas desenvolver o nosso negócio, que é o nosso tema principal aqui da live, né, Herbalife, mas como a nossa vida, os nossos superpoderes, digamos assim, a mentalidade é fundamental até para essa conexão com o divino que você citou anteriormente. E essa companhia Herbalife, 50% da minha vida e da minha mentalidade foi construída aqui dentro. Sou muito grata aos meus pais por toda a educação intelectual e familiar que eles me deram. E sou muito grata à companhia Herbalife por essa educação profissional e mental que ela me deu, né? A companhia, quando eu digo a companhia, obviamente são todos os líderes que me treinaram ao longo dessa jornada. E por que eu entrei na Herbalife, né, Well? Essa pergunta que você nos faz sempre quando a gente está aqui. Como você já disse, eu não era insatisfeita, eu tinha 21 anos de idade, era estudante universitária, recepcionista de um salão de beleza, que era dos meus tios, que foi inclusive quem me apresentaram a companhia na época. Então eu estava seguindo o fluxo normal de qualquer pessoa de 21 anos, estudando, trabalhando, ganhava R$ 700 de salário.
então eu não estava procurando nada. Só que o meu tio perdeu peso usando os produtos, isso fez com que eu me interessasse em consumi-los também, porque ele tinha ficado com mais energia, mais disposição, perdi peso e começou a minha jornada sendo uma distribuidora independente da companhia, participando de um evento, não fui procurando nada, mas provavelmente fui aberta e acabei sendo um solo fértil para as sementes que foram plantadas naquele evento, e aquele evento fez eu tomar a decisão de me tornar uma supervisora da companhia, participar da minha primeira extravagância e poder ter a visão realmente da Herbalife, e aquele bichinho me mordeu e eu comecei passo a passo, aos poucos, junto com a faculdade, junto com o salão de beleza, mas a minha visão e a minha mente se expandiram com os depoimentos, com os testemunhos, e eu pensei, se aquelas pessoas fazem esse tipo de negócio, estão ganhando esse tipo de dinheiro e vivendo esse tipo de vida, talvez se elas me ensinarem, eu também possa aprender e realizar isso também. E aí, no meu caso, eu fiz durante 11 meses um negócio sozinha, depois eu me casei com o Rui, e a gente começou a desenvolver o negócio em casal. E no meu caso, eu saí de cliente para distribuidor independente em 10 anos e 8 meses para o time de presidente. E o que significa ser presidente para mim, né? Assim, ser uma distribuidora da Herbalife já significa muita coisa para mim, que é poder impactar a vida das pessoas, faz parte do meu propósito de vida, puxar a humanidade para cima, fazer do meu ambiente um ambiente de impacto na vida das pessoas, e eu acho que a Herbalife me ajuda como veículo a realizar esse meu propósito. Então, ser distribuidora independente da Herbalife é um orgulho para mim, e ser presidente era a vontade de ter independência financeira, liberdade e a comprovação e a ratificação, digamos assim, de que eu tinha tomado a decisão certa e de que eu tinha impactado a vida de muitas pessoas. Ser um presidente significa que você é um distribuidor Herbalife, que vende produtos, que recruta pessoas, mas que já tem uma determinada quantidade de vidas transformadas através de você, do seu contrato da Herbalife, tanto com os produtos fisicamente, quanto com o negócio financeiramente. Então, é um orgulho muito grande para mim, ser distribuidor independente, ser presidente da Herbalife. Uau! Galera, eu não sei vocês, mas 7h10 da manhã, a gente está com 100 pessoas na live. Sabe o que era a minha vontade agora? Era que 100% dos distribuidores da Herbalife, não do Brasil, mas do mundo inteiro, estivesse assistindo essa live. Sabe por quê? Porque a Thaís vai trazer para a gente notícias, novidades quentinhas. Ela está ainda em Portugal, tá? Portugal agora são 10 horas da manhã e 10 minutos. E ela acabou de sair de um evento mais incrível da Herbalife. Então, se fosse você, já mete o dedo no aviãozinho aí e coloca o máximo de gente dentro dessa live. Todo mundo for distribuidor da Herbalife que você conhece, já manda aviãozinho aí para eles estarem aqui, porque vai ter conteúdo demais. Se preparem. Thaís, eu fico stalkeando a vida das pessoas que eu quero, assim, quero chegar naquela vidinha delas, né? E você nem sabe, mas você realizou um sonho meu que eu tenho, que agora ficou mais vivo ainda, que é um sonho. Já falei isso pra Tati 200 vezes, mas Tati é fresca, tá? Não fala isso pra ela, não. Tem que falar até baixo antes que ela escuta. Mas é fazer uma viagem de motorhome. E eu vi nas suas postagens, né, a aventura que vocês fizeram aí, uma viagem em Portugal de motorhome. Eu já tinha pensado em fazer isso nos Estados Unidos, mas depois eu estava pensando, acho que Portugal é mais legal, porque a cidade é um país menorzinho, dá para você fazer muita coisa. Mas conta pra gente essa aventura de vocês, dessa realização aí de vocês, desses momentos. O que foi mais marcante? Conta pra mim, que eu já vou viajar junto com você aqui. Olha só, Wellington, isso nunca foi uma vontade minha, pessoal, isso era uma vontade do Rui, então pode ser que você consiga realizar isso facilmente, porque a Tati estaria no meu lugar aí, no caso, na relação de vocês, né? Só que eu sou uma pessoa que dentro dos meus projetos de vida está experiências. Meu quadro dos sonhos tem muito pouca coisa material, tem muita coisa de experiência. E novas experiências podem ser ideias minhas mesmas, sonhos meus mesmos, ou de alguém que convive comigo. Então, eu fiz parte de um sonho do Rui, mas acabou sendo uma experiência única e inesperada e maravilhosa para mim. Ele também tinha vontade de fazer a Rota 66 nos Estados Unidos, e nessas pesquisas que ele acabou fazendo disso, descobriu que é a maior nesse sentido, né, para fazer esse tipo de experiência nos Estados Unidos. A segunda maior é na Argentina e a terceira é aqui em Portugal, que é a N2, a Rota N2, que foi a que a gente fez. Então, ele começou a pesquisar no ano passado
sobre isso, e nós temos um grande amigo nosso, do nosso time, dos nossos presidentes aqui de Portugal, que é Luiz André, um casal, Luiz André e Sandra, Lucas, que compraram uma motorhome recentemente e começaram a ter essas experiências aí nos últimos anos. E aí a gente sempre acompanhava. Então isso foi acendendo cada vez mais essa vontade do Rui de realizar isso. Quando ele me propôs fazer a Rota 66, eu fiquei meio insegura, porque os Estados Unidos é uma cultura completamente diferente, apesar de eu falar inglês, é língua diferente, cultura diferente, é um aconchego diferente. E aí ele veio com essa ideia de fazer em Portugal, eu topei na hora. Por quê? Porque Portugal, eu adoro Portugal, eu me sinto em casa em Portugal, eu me sinto bem em Portugal, eu me sinto aconchegada em Portugal. Então eu topei na hora, perdi completamente a insegurança de fazer. Então ele contratou um motorhome, né, aqui chama Autocaravana, com uma pessoa, fez o aluguel da Autocaravana. Então depois, se alguma pessoa quiser o contato do Bruno, inclusive ele até entrou aqui na live que eu vi, a gente pode passar o contato para todo mundo. E como que foi a experiência em si, né? A gente começou ao contrário, a gente não começou no quilômetro zero, começou lá em Faro, a gente foi do sul até o norte, mas a gente não fez só a Rota N2, a gente saiu de Lisboa até Faro, depois de Faro até Chaves, que é a Rota N2, e depois de Chaves até Lisboa de novo. Então a gente fez todo o circuito de Portugal. Então isso me deu a oportunidade de conhecer mais a gastronomia, que é uma coisa que eu adoro, turismo gastronômico, adoro comer coisas daqui, é tudo maravilhoso. Cidades muito lindas. E eu gosto nessas viagens de observar as coisas, principalmente aqui na Europa, né? E esse é uma perspectiva minha, tá? Não é certo nem errado. Eu gosto daqui do continente europeu mais do que das viagens que eu faço para a América do Norte, por conta da história. A gente aqui entra em construções com 2.000 anos, com 1.000 anos, e isso me traz uma sensação interessante. É uma experiência que eu gosto muito. Então, essas visitas nessas cidades me trouxeram essas experiências de muralhas, de castelos, de museus, de igrejas, de templos, de ruas, de casas, com esse tipo de idade, que é uma coisa que não existe, né? No nosso país. Então é uma experiência para mim muito interessante, o turismo histórico, o turismo gastronômico, ver cidades pequenas extremamente organizadas, com asfalto, com calçadas direitinhas, com placas sinalizatórias. Isso também é uma coisa que me chamou muita atenção, essa facilidade também de circulação, né, para você fazer uma extensão tão grande, uma coisa que você não conhece, mas que você tem todo o suporte, digamos assim. Agora, a autocaravana em si é muito legal. Por quê? Porque você está com a sua casa em 4 rodas. Então, você está com tudo ali dentro ao mesmo tempo. Comida, roupa, o banheiro, a cama, o carro, está tudo no mesmo lugar. Muito simples de manusear, a questão de colocar água limpa para poder você ter abastecimento para tomar banho, para dar descarga, para cozinhar alguma coisa que você queira, lavar uma louça. Muito fácil também para descarregar as águas cinzas, que são as águas de banho, de lavar louça. E muito fácil também de fazer a higiene do toalete, que é uma coisa que assusta um pouquinho as pessoas, né? Cuidar das nossas necessidades, digamos assim. Mas tudo muito fácil. E a aventura legal é exatamente você estar dormindo num lugar diferente, você está dormindo na rua, dentro da autocaravana, mas está dormindo na rua. Então a gente dormiu em praça, dormiu em parque de camping, dormiu em rua, dormiu em frente à GNR, no meio da rua, que é a Guarda Nacional Republicana, que seria a nossa polícia aí, né, nossa PM no Brasil. E então a gente teve assim, muitas experiências. A gente passou por vários lugares, conheceu uma série de coisas e realmente é uma experiência que não era uma coisa que estava na minha lista, mas foi extremamente satisfatória. Eu gostei muito, agora já me sinto segura fazer em outro lugar. E quem quiser conhecer um pouco mais dessa experiência, que eu sei que você quer falar muito sobre o Summit aqui, nós fizemos 5 destaques nos nossos destaques no Instagram, porque eu documentei, né, toda a viagem nos stories ao longo dos dias. Foram 15 dias de autocaravana e eu documentei tudo isso nos stories. Como é que era a água, como é que era a comida, como é que eram os lugares, as cidades, todas as cidades que a gente passou, está tudo no nosso destaque. São 5. A pessoa começa no primeiro, vai até o último, consegue ver toda a viagem que a gente fez, tudo que a gente comeu, todos os lugares que a gente passou, mas eu quero deixar essa experiência boa que foi para mim
passada aqui para vocês e até te encorajar, Well, para fazer junto com o Tati aí a primeira de vocês. Uau! Ô, galera, ela foi falando assim, ó, quando ela falou assim, ó, e o carro fica parado em frente à guarda lá, e eu fiquei imaginando um carro parado em frente à polícia militar deles lá, né? Eu vou viajando assim no sonho, ó. Então, para quem, se você não segue a Thaís ainda, né? TRL Presidente, começa a seguir a Thaís e ver os destaques lá, e vão viajar junto com ela. Obrigado, Thaís. Já me animei. Thaís, já divertimos bastante agora. Agora vamos começar a trabalhar, né? Você acabou de sair, né, ontem do maior e mais incrível evento de liderança da Herbalife. Eu sei que tiveram muitas pessoas palestrando lá, mas eu vou te perguntar de algumas pessoas aqui e se você quiser depois falar mais alguma coisa que eu não perguntar, fique à vontade para completar. Então vamos começar. Vamos começar o seguinte. Eu vou te perguntar, falando os nomes e você fala os pontos principais, a visão, a ideia. E eu estou aqui com papel e caneta. Galera, quando eu chamei a Thaís para vir aqui, ela perguntou, nossa, você não está aqui? Em 18 anos, de 2005 a 2024, 19 anos, é a primeira vez que eu não vou num evento da Herbalife. Eu tinha comprado passagem pela 1, 2, 3 milhas, estava tudo certo, estava brigando a justiça. Aí depois deu tudo rolo, disse, não, deixa lá, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas, Thaís, sentiu minha falta aí? Eu senti, claro, teve umas 3 ou 4 pessoas que eu senti, não vem ao caso aqui quem são, mas você sabe que você foi uma delas. Eu até perguntei diretamente para quem poderia me dar a resposta se você estava aqui ou não, que era o Daniel, que é seu crossline, né? Que saberia me dar com certeza. Eu falei, primeira pessoa que eu perguntei lá no registro, né? Daniel, o Wellington não está aqui, não? Porque você é uma pessoa que está sempre do nosso lado, assim, nos eventos nacionais e internacionais. Então, acaba que a gente vira, quando eu até falo isso às vezes no Rio, né? Vira um bloco, né? Nós viramos um bloco, assim, juntos, estando nos lugares. Então, quando falta uma peça desse bloco, a gente acaba sentindo falta, sim. Você vai fazendo as perguntas aí das pessoas, eu vou pedir licença para você e para o público que está aqui nos assistindo, de eu acompanhar aqui as minhas notas, porque você sabe que é o meu estilo, né? Eu estou sempre com cola. O próximo evento vai ser no ano que vem em Los Angeles. Se prepare, 45 anos da Herbalife. Imagina que loucura que vai ser o próximo evento. Eu vou deixar a Thaís também finalizar promovendo isso pra gente. Galera, 155 pessoas na live, 7h20. Vão bater 200 pessoas antes de 7h30, vão? Porque a gente tem aqui hoje membro da equipe de presidente, uma das próximas 15 cada Herbalife, Thaís Graça, diretamente de Portugal, com todas as novidades. E vamos começar o seguinte, fala pra gente do treinamento, da palestra, da visão de Michael Johnson. Quais os pontos principais? Eu vou destacar dele, Wellington, uma coisa, a principal coisa para mim do Michael Johnson, que ele trouxe para nós, ele já está há 21 anos conosco, né? Ele está ao mesmo tempo na Herbalife que eu, tirando aquele períodozinho, aquela janela que teve que ele estava fora, né, antes desse retorno. Sempre essa força, essa clareza que ele nos passa, essa certeza, essa confiança e essa herbalização que ele passou ao longo desse tempo que está conosco, nos traz realmente muito conforto e muita segurança. Mas da palestra dele eu vou destacar uma frase que ele trouxe para nós. Qual que é a visão dele para o nosso negócio e para a nossa companhia. E aí eu vou pedir licença para ler. Vou ler já traduzido, obviamente, mas eu vou pedir licença para ler, para que eu não coloque palavras em sua boca. Sermos a principal empresa, a principal comunidade e a principal plataforma de saúde e bem-estar. Isso é uma visão muito poderosa, porque isso abrange muita coisa. Sermos a principal empresa, comunidade e plataforma de saúde e bem-estar. Sermos a principal empresa, comunidade, plataforma de saúde e bem-estar. Isso abrange tudo. Isso abrange exercício físico, isso abrange nutrição, isso abrange emagrecimento, isso abrange estilo de vida saudável, isso abrange ganhar mais dinheiro, isso abrange ter famílias unidas, isso abrange impactar a comunidade que a gente vive, isso abrange a sociedade, isso abrange que o nosso negócio pode transformar um país, como a gente está vendo aí acontecer em muitos dentro da Herbalife. Então,
essa a frase dele. A visão dele é essa para nós. Sermos a principal empresa, comunidade e plataforma de saúde e bem-estar. Essa é a frase poderosa, resumindo a palestra dele, que, lógico, trouxe números, pontos, visões, estratégias, mas realmente se resume a essa visão que ele tem para nós. E a notícia boa, galera, que Michael Johnson vai estar junto com a gente agora em Bogotá, nos dias 19, 20, 21, 22, 23 de junho. Então, se prepare. Para quem não sabe, o Michael Johnson, ele é um dos maiores acionistas, pessoas físicas da Herbalife. Então, ou seja, ele confia tanto nesse negócio que ele investe o dinheiro dele comprando ações. Então, se prepare. Eu imagino que mais do que ninguém, ele deve querer que esse negócio prospere, né? Ele não está aqui para perder dinheiro. Então, galera, se prepare aí, já mete o dedo no aviãozinho 723, já manda aí para 30 pessoas, todo mundo manda aviãozinho para 30 pessoas, vamos bombar essa live, tem muito conteúdo aqui. Ontem, né, Thaís? Ontem eu tava vendo ali, né, transmissão, bem dizer, simultânea do Valdemir Maciel e da Gladys, né, lá no grupo dos presidentes, atualizando todas as informações. E aí, quando chegou ali nos 2, 3, número 1 do mundo, né, os 3 tops ali, eu falei assim, meu Deus, quem vai ser quem? Quem vai ser quem? E aí eu vejo lá Susan Peterson, né? Que deve ser a pessoa que mais ganhou o prêmio de número 1 do mundo. E ela agora ficou ontem em 2º lugar. Fala um pouquinho do que a Susan Peterson apresentou lá, quais foram os pontos principais que mais lhe marcaram? Primeiro da noite de ontem, né? A humildade dela reconhecer realmente o merecimento da Irina e do Leon Wiseman desse ano de guerras em sua região, e eles conseguirem não apenas manter o negócio, como crescer o negócio. Então, ela falou sobre esse merecimento no palco quando recebeu o seu prêmio de número 2 do mundo ontem, né? Isso demonstra realmente a grande líder que a Susan Peterson é, e não é à toa que ela é número 1 do mundo aí mais de 20 vezes ao longo desses anos, né? E ela trouxe para a gente um treinamento muito didático, assim, uma fala muito didática. Ela normalmente faz isso sentada, conversa conosco, né? Com notas também. Então, eu até me identifico muito com o estilo dela de conversar, digamos assim. E ela trouxe uma parte que eu gostei muito, que é os 5 principais, os 5 princípios da liderança, digamos assim, né? Os 5 pontos que, na visão dela, são importantes para que a gente possa ser bom líder. E isso encaixa dentro da Herbalife, encaixa para qualquer congregação ou qualquer comunidade que a pessoa seja líder, né? O primeiro ponto para ela é que o líder precisa ter visão e plano de ação. E já aí aumenta a nossa certeza no Michael Johnson, né? Porque a primeira coisa que ele compartilha com a gente sempre é a sua visão e o plano de ação que vai ser implementado para que aquilo ali se concretize. Então, quando a gente joga no Google Maps, agora quando a gente estava, por exemplo, viajando aqui de motorhome, a gente jogava no Google Maps a cidade que a gente queria ir. O Google Maps dava várias rotas e a gente escolhia qual rota que a gente queria usar. E esse é o papel de ter uma visão e um plano de ação. Antes da gente descobrir qual é a rota que a gente queria ir, a gente tinha que colocar a cidade que a gente queria chegar. Então, a gente precisa ter uma visão clara do nosso destino para que a gente depois possa ter o plano de ação que vai nos chegar nesse lugar. A gente não pode ficar só vagando por aí, né? Andando em círculos ou andando por qualquer estrada da vida. Então, visão e plano de ação. O segundo ponto que ela disse ser muito poderoso para um líder é identificar as pessoas que estão se destacando no time. Conseguir identificar essas pessoas para poder apoiá-las, para poder usar esse pipoco que elas estão tendo para influenciar também as demais pessoas no time, para empoderar mais o grupo, né? Então, identificar quem está se movendo, quem está se destacando dentro do time. O terceiro ponto é a comunicação efetiva, então cuidar da forma com que a gente se comunica quando somos líderes, né, com o grupo. Então, o líder de uma família, o líder de uma comunidade, o líder de um time da Herbalife precisa tomar cuidado com a sua comunicação para que ela seja entendida, para que seja efetiva, para que haja compreensão e entendimento. O quarto ponto que ela falou ser muito importante é a flexibilidade.
na verdade, é uma questão de adaptabilidade a mudanças e desafios. A gente passou por isso recentemente no processo pandêmico. Então, todo mundo que conseguiu flexibilizar, se adaptar aos desafios e às novas oportunidades, às mudanças que foram realmente necessárias no mundo, não só da Herbalife, conseguiu avançar ou conseguiu pelo menos se manter no trilho e na rota que tinha traçado, na visão e no plano de ação, fazendo os ajustes necessários. Então, flexibilidade e adaptabilidade. E a quinta coisa que ela diz ser muito importante, o princípio de liderança, é nunca deixar, nunca parar de aprender. E aí ela falou uma frase em inglês, que não... Eu vou falar em inglês aqui para ter a rima, mas depois vou falar o que ela significa, né? When you stop learning, you stop earning. Então, em inglês, learning rima com earning, isso significa em português, né? Quando você para de aprender, você para de ganhar. Mas para rimar em português também dá. Quando você para de aprender, você para de receber. Seria mais ou menos a tradução para ter a rima, né? Quando você para de aprender, você para de receber. Então, um líder precisa estar em constante processo de evolução na sua capacidade de aprendizado, porque isso também vai alterar a mentalidade e os resultados. Ela até falou muito sobre isso de aprender, para a gente tomar cuidado de não se tornar um estudante profissional e nem um palestrante motivacional. Então, agora eu estou falando diretamente para os distribuidores da Herbalife que estão na live, né? Pedindo licença a quem está aqui, que é convidado ao cliente. Nosso trabalho é vender e recrutar. E, às vezes, a gente se distrai se tornando um estudante profissional ou um palestrante motivacional. E ela disse que nada supera esse conselho que ela deu para nós e que eu dou para vocês. Vá trabalhar. Ela terminou a palestra dela desse jeito. Nada supera este conselho. Vá trabalhar. Vá trabalhar. Galera, deixa eu aproveitar e deixa eu falar algo que a Thaís acabou de falar agora e que ultimamente tem apertado muito meu coração. Eu estou vendo muito distribuidor da Herbalife, e não são poucos, fazendo curso de nutrição, fazendo nutricionista, sendo nutricionista e entrando muito na área de nutricionista e deixando o grande negócio da Herbalife. Então, eu não tenho nada a ver com o seu negócio, tá? Mas é a opinião minha de como distribuidor da Herbalife e é um sentimento que eu queria expressar. Cuidado para você não começar a fazer curso de nutrição e virar uma nutricionista e deixar de ser um grande líder da Herbalife. É só uma... Eu precisava de falar isso, que eu tenho visto ultimamente muita gente fazendo curso de nutrição e se dando como doutor e como nutricionista e deixando o grande foco do nosso negócio, que é o plano de marketing, que é chegar no nível de presidente e crescer uma organização. Precisava de falar isso. Obrigado, viu, Thaís, pela contribuição aí. Se você não tivesse falado isso, eu tinha até esquecido disso. Me fala um pouquinho. Jorge de la Concepción, o número 1 do mundo, 220K. Conte pra gente os principais pontos do treinamento do Jorge de la Concepción. Deixa eu achar aqui na minha cola, porque eu estou fora de ordem aqui, porque eu estou aqui com as minhas notas na ordem que aconteceu no evento, Desculpa, né? Jorge de la Concepción. Não, eu fico complicando a vida. Não. Vai falando o nome que eu tenho aqui, o título, ó, Jorge de la Concepción. Tá tranquilo, que aqui não é o meu caderno do evento, aqui é o meu caderno de notas para tua live só. Então, tá tudo certo. Ele falou muito sobre que ele também tem desafios, também tem dificuldades e também passa por invernos, porque parece que uma pessoa que com 10 anos de negócio cresceu como ele cresceu, não tem problema, não tem dificuldade. Essa é a impressão que passa para fora, né? Então, ele trouxe para nós que ele é uma pessoa, um distribuidor normal, também passa por conflitos, né? E por desafios. E aí ele disse que quando nós estamos atravessando tempos difíceis, nós temos 3 alternativas. Qual que a gente vai escolher, né? A primeira é sentar e deixar as coisas acontecerem, assistir as coisas acontecerem. A segunda é culpar todo mundo e culpar tudo. E a terceira é achar uma solução e fazer acontecer. Então, ou a gente vai assistir as coisas acontecendo, deixar passar, ou a gente vai ficar reclamando, culpando todo mundo, apontando o dedo, ou a gente vai encontrar uma solução e fazer acontecer. Porque ele repetiu uma coisa que todos nós já sabemos.
Tudo que acontece com o nosso negócio é nossa responsabilidade, sejam coisas boas, coisas ruins. Então, aquilo que a gente está hoje colhendo ruim na nossa vida, no nosso negócio, é resultado de alguma coisa que a gente fez escolhas no passado. É responsabilidade nossa. E aquilo que a gente está também colhendo de bom também é responsabilidade nossa. E aí ele trouxe o plano de ação que ele e Disney colocaram para eles como estratégias para saírem desse deserto que eles estavam passando, digamos assim, né? Dessa dificuldade que eles estavam, que ações que eles tomaram. Determinaram o porquê deles, descobriram o porquê novamente, e no caso deles foi o time deles. Determinaram um novo nível de compromisso. Então, vamos trazer para nós, né? Se a gente quer sair de algum momento de desafio, reencontrar o nosso porquê, determinar o nosso nível de compromisso, construir credibilidade, e no caso deles, resultados físicos, novos resultados físicos, identificar um método de prospecção, no caso deles foi o Edu Transformation, estruturaram um fluxo, saber o que fazer com a pessoa, todo o fluxo, desenvolveram consistência dentro disso que eles traçaram para eles, e o 7º ponto foi desenvolver uma cultura de estar em todos os eventos. Então, descobrir o porquê, determinar o porquê, determinar o nível de compromisso, construir credibilidade, resultado físico, identificar um método de prospecção para que seja contínua, estruturar um fluxo, desenvolver consistência e desenvolver uma cultura de estar presente em todos os eventos. Esses foram os pontos de destaque para mim da apresentação do Jorge. Qual que é o sexto? Depois do fluxo? Desenvolver consistência. Desenvolver consistência. O primeiro é determinar o porquê. Sim. Segundo é determinar o nível de compromisso. O terceiro é credibilidade, resultado físico. O quarto, identificar um método de prospecção para que ela seja contínua. O quinto é estruturar um fluxo, né, dentro daquilo que você traça para você, desenvolver consistência e criar uma cultura de estar presente em todos os eventos. Show, show, show. Meu Deus do céu, galera, já fiz as contas aqui. Thaís, só para me saber quanto que eu estou economizando aqui. Você tem ideia quanto que essa viagem de 30 dias de vocês aí para Portugal foi quantos euros mais ou menos investidos? Olha, a parte da caravana, né, da autocaravana, do motorhome, é só a parte do aluguel dela e a parte de combustível, né? Eu acho que a gente abasteceu umas 4 vezes aproximadamente. Ela, se eu não me engano, foi 100 e poucos euros cada abastecimento e foi 85 euros por dia o aluguel do carro, né? Que é carro e casa. Então, 85 euros por dia dá 1.000 e poucos euros, aproximadamente, mais o abastecimento e mais a alimentação. Só que a comida aqui é barata, né? Proporcionalmente à nossa alimentação. A gente começa sempre o dia com shake, então é o mesmo custo que eu tenho no Brasil. E depois o resto da comida do dia a dia, proporcionalmente, até fica dentro do valor que a gente está acostumado, então é muito diferente. E passagem aérea não teve gasto, porque a gente compra com milhas. Então, sempre. Então, não teve investimento nesse aspecto. Nos outros dias, a gente não pagou hotel, porque a gente ficou na casa dos nossos presidentes. Rapaz, que aqui, viagem barata essa aí. Mas então, alguém que não tem essas facilidades, todos gastariam aí em torno de $5.000, mais ou menos, uma viagem dessa. Hotel, mas hotel também tem barato. A gente tem um amigo que ficou recentemente num hotel mais simples, obviamente, né? Num dos lugares que a gente passou, ele estava pagando 34 euros para dormir, entendeu? 100 e poucos reais, não é nada que a pessoa não possa pagar. Show. Galera, a gente 7h37, 190 pessoas na live, vamos bater 200 agora nos próximos 2 minutos, vamos, galera? Mete o dedo no aviãozinho aí que eu tenho tanta pergunta para Thaís. Thaís, se precisar da gente demorar uns 10, 15 minutos, você permite, não permite? Aí,
Até 8h15, Pode mais ficar ou à menos. vontade, mas eu acho que dá tempo. Você vai fazendo as perguntas, eu Beleza. faço mais sucinto aqui as respostas. Vamos lá então. Galera, já mete o dedo no aviãozinho pra gente bater logo 200 rapidaço, vai, porque é conteúdo demais, diretamente de Portugal. Thaís, eu vi lá o reconhecimento, eu não vi nada, né? Só via as fotos, né? Do reconhecimento do novo chairman lá que teve o reconhecimento do novo chairman. Fala um pouquinho pra gente sobre ele, de onde ele é, e o que é que eles estão fazendo de diferente. Foram 3 novos chairmans esse ano. Um casal que é do mercado russo, né? Que é o Eduard e a Alfia. Eles contaram a história deles, mas eu destaquei o ponto para trazer aqui para a live de hoje. E eles falaram muito interessante. Preocupe-se em não estar numa situação estável. Mantenha-se no jogo. E às vezes a gente fica na zona de conforto e sai um pouquinho do nosso jogo, né? Do jogo, qual jogo? O jogo da Herbalife, o jogo que você acabou de citar aí, do crescimento do plano de vendas e marketing, do nosso crescimento pessoal e do crescimento do nosso negócio. Então, estar nas promoções, estar crescendo. Então, a dica que eles deram foi: preocupe-se em não estar numa situação estável e mantenha-se no jogo. Eles eram imigrantes, né? E eles são do mercado russo, moraram já em vários países diferentes. A segunda pessoa que qualificou Sherman foi uma história muito interessante. Ela era originalmente da organização do Stefan Graziani, né? Porque na verdade agora o Stefan faz parte do mundo corporativo da Herbalife, né? Abdicou do seu contrato. Eu não sei falar o nome dela, porque ela é asiática, é do Angjai. A história dela é interessante porque ela era dona de casa, com filha pequena, sem rendimentos, e aí conheceu a oportunidade da Herbalife. Mas é interessante porque ela começou o negócio, depois foi para a Tailândia, depois foi para a Indonésia, depois foi para a Índia. Então, ela morou em países diferentes, desenvolvendo o grupo dela e o negócio dela. Ela tem 27 anos de negócio, só que ela ficou 25 anos na equipe de milionários. Por quê? Ela qualificou milionária e qualificou logo depois um presidente na Tailândia, mas ela continuou milionária. Depois ela qualificou um presidente na Indonésia e ela continuou milionária. E depois ela qualificou 3 presidentes na Índia e ela continuou milionária. Então, qual que é a história dela, né? Para inspirar todo o distribuidor que está aqui na sala e que às vezes está muito tempo no mesmo PIN, mas que continua no jogo, porque ela continua no mesmo PIN, mas ela continua no jogo, porque ela continuou recrutando e desenvolvendo linhas. Olha a nuance. Ela continuou milionária, mas ela tinha 5 presidentes já na organização dela, linhas de presidentes. E o que aconteceu em 2023? Ela qualificou presidente. Mas então foram os mesmos 3 meses de qualificação de presidente, foi de Sherman. Ela não virou presidente, ela virou instantaneamente Sherman, porque ela tinha 5 linhas de presidente. Não, foi muito emocionante o depoimento dela. Além dela ser um doce falando, foi muito emocionante ela transmitir para nós que ela continuou seguindo-se no jogo, espalhando por vários países, independente do resultado que ela estava tendo pessoal naquele momento. Porque ela desenvolveu 5 linhas de presidentes ainda milionária. Uau! E aí, quando ela qualificou presidente, automaticamente ela qualificou para o time de Shermans. Ou seja, esse Honors, aliás, esse Summit, né, esse fim de semana, foi o primeiro Summit dela como presidente, já Sherman. E já estava no palco. Então, você que está aqui na sala hoje, na live, ouvindo Get Milionário, de repente você está aí, Get Milionário, 10, 15, 20 anos, ou até mesmo presidente, como nós, mas a gente está desenvolvendo linhas. Mas um milionário que está aqui, que já tem aí 5, 10, 15 linhas produzindo, de repente você vai ter uma pessoa mais funda, que não está nos teus royalties, você vai qualificar um presidente lá na sua 3ª, 4ª linha, você ainda vai ser milionário, não tem problema, segue o fluxo. E de repente, que é o de repente, que leva 25 anos, né, no caso dela, de repente, virou Sherman. E o terceiro e último novo Sherman foi o Charanjit, que eu não lembro o nome da esposa dele, porque inclusive o nome dele é que estava lá assim, mais na tela para eu copiar. O Charanjit é da Índia, o pai dele era mecânico, ele começou a trabalhar como mecânico de motores com o pai, aquilo não era uma vida que ele queria para ele, faltava dinheiro,
Depois ele começou a fazer trabalhos de renda extra, trabalhou nisso, trabalhou naquilo, até que um dia ele passou para o curso de piloto, se transformou em piloto e depois foi dar aulas de piloto, ser instrutor de piloto. E, no caso dele, ele respondeu um anúncio que foi colocado pelo patrão da esposa. Então, ele foi recrutado, né, por um anúncio de jornal. Hoje, a Índia está fora de controle, né? A Índia está incrível. E olha o número que ele deu para a gente, que interessante. E isso remete ao que está acontecendo com o Brasil agora. Nesse momento, a gente está se juntando à Sancan, a gente faz parte da América Central e do Sul no mundo Herbalife novamente. Nós deixamos de ser uma região sozinhos, nós nos acoplamos à Sancan novamente, mas olha que interessante, às vezes é preciso dar um passo atrás para depois dar muitos à frente. Sim. A Índia frequentava os eventos do APAC, do Ásia-Pacífico. A Índia fazia parte da região Ásia-Pacífico, quando o Charanjit entrou no negócio. E hoje, a Índia tem 7 eventos anuais dentro da Índia apenas. Então, olha que poderoso que nós podemos ter, um momento poderoso, uma onda poderosa que nós podemos ter agora também, nos juntando a Sancan. Daqui a uns anos, muito provavelmente nós não vamos caber todos juntos e vamos estar aí com dezenas de eventos novamente separados e crescendo e todo mundo com negócios grandes e transformando muitas vidas. Então, ele nos chamou a atenção. Pessoas adormecidas só acordam, só despertam com pessoas novas. Então, ele falou, o que a Índia está fazendo? A Índia está trabalhando, a Índia está no trilho, a Índia está no jogo e está fazendo um negócio que é o que tem que ser feito, né? Que é vender e recrutar. Isso que a Índia está fazendo. Show, show, show. Pessoas novas. Aí, vamos lá. Raquel Cortez, uma das maiores líderes da história da Herbalife, era dona de casa, vendia coisas ali na porta da casa dela, salgadinhos ali, doces na porta de casa. Qual foi a mensagem da Raquel Cortez para esse evento? A mensagem da Raquel Cortez, resumida, bem simples. O método não é o negócio. O negócio é fazer clientes, fazer distribuidores, seguir crescendo no plano de marketing. E eu vejo hoje muito distribuidor da Herbalife perdido com o método, perdido com o como. E aí a gente volta ao Jorge de la Concepción. A importância de descobrirmos o porquê para que a gente possa ter qualquer método na nossa mão e poder avançar. Nós nos distraímos muito no processo. Todos nós, estou me falando nós porque estou incluída nesse pacote, né? O método não é o negócio. O negócio é fazer clientes, fazer distribuidores e crescer no plano de marketing. Então, se eu não estou fazendo cliente, eu preciso rever a minha mentalidade. Se eu não estou fazendo distribuidor, eu preciso rever a minha mentalidade. Se eu não estou, consequentemente, eu não estarei crescendo no plano de marketing, não fazendo cliente e distribuidor. Qual é o meu porquê para que eu possa, o como, transformar isso em resultado? Se eu fico focada só no como, no método, e há muita distração no campo com isso, no como, a gente se distrai e não faz cliente, a gente se distrai e não faz distribuidor, e, consequentemente, distraídos assim, não fazemos novo negócio, não crescemos no plano de marketing. A mensagem dela foi essa: o método não é o negócio. Uau! E ela só faz um negócio ainda de boca a boca, hein? Imagina quando ela começar a usar inteligência artificial. Daqui a pouco a gente fala nisso. Vamos lá! Quais os pontos principais do número 1 do mundo deste ano, Leon Weisben? Deixa eu pegar minha cola do Leon aqui. O Leon, fez um treinamento muito próprio para presidente, né? Então, assim, eu vou trazer só a ideia que ele deu aqui na live, porque é um assunto que não vai interessar realmente a maioria das pessoas que estão na live, porque ele deu um treinamento específico para presidente, que é como se relacionar com os seus guests. Então, foi uma conversa muito de um círculo de fundador para presidente, de forma que nós possamos entender e nos relacionarmos melhor com os nossos guests, que é uma grande força motriz
do nosso negócio. E aí ele, resumidamente, o treinamento é uma frase em inglês que é traduzida, eu vou traduzir ela de forma que fique mais compreensiva, não ao pé da letra, né? Mas uma única coisa não serve para todos. É one size fits all, is over. Isso acabou. Não tem mais como a gente encaixar todo mundo numa caixa, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, então é necessário que hoje, para que a gente possa ter o nosso negócio cada vez mais sólido, tanto para os novos, quanto para os que se inspirarão através dos novos, porque, mais uma vez, né, a Raquel também falou isso, os adormecidos serão despertados pelas nossas ações. Não, o Charanjit falou isso, a Raquel falou isso, os adormecidos despertarão através dos novos que nós traremos. Sim. Então, é necessário que a gente possa ter diferentes abordagens. Nós temos hoje diferentes perfis de pessoas e precisamos, para que nós nos comuniquemos com as pessoas, e aí falando especificamente dos Gets, que haja abordagens diferentes. Então, para mim, o destaque do Leon foi isso. E essa multiplicidade de formas de comunicar e essa multiplicidade de métodos que nós temos hoje é muito bom, desde que a mentalidade, assim como o Jorge falou, a cultura, a mentalidade, o porquê estejam alinhados, porque todos os caminhos devem nos levar a novos clientes, novos distribuidores e crescimento do plano de marketing. Então, mesmo que a abordagem seja diferente, mesmo que o método seja diferente, precisa ter essa direção, esse caminho, essa visão clara para onde nós estamos indo. Thaís, eu acho que esse pensamento do Leon, ele serve para tudo, sabia? Serve para cliente, nem todo cliente tem que ser tratado igual. Tem cliente que tem uma peculiaridade. Isso serve para o meu supervisor, que também um é tempo parcial, outro é tempo integral, um é médico bem conceituado, financeiramente ele não precisa de dinheiro, o outro está precisando de dinheiro. Eu acho que a gente pode trazer isso aqui para o nosso negócio, começar a analisar pessoas e situações em função de cada necessidade de cada um, entendeu? Para mim foi show. Vamos lá! Pô, aí chega agora sim, a gente está chegando aqui no auge da nossa live, que a Herbalife fez uma parceria com um dos maiores líderes do marketing multinível do mundo, uma referência. Na verdade, nós fizemos aqui na semana passada 6 lives só sobre o livro GoPro. Já tinha falado isso outras vezes, mas fizemos uma sequência de 6 lives aqui. Fala pra gente, Thaís, sobre essa parceria e o que você acredita que o Eric Ward vai trazer para o nosso negócio, os pontos principais da apresentação dele. Eu sei que a gente já bateu 200 pessoas, parabéns aí pela audiência da Thaís, obrigado por todo mundo aqui. Dá tempo de mandar aviãozinho, que eu vou fazer mais 2 ou 3 perguntas para a Thaís ainda. Vale a pena você ficar aqui, que eu tenho certeza que é muito conteúdo. Fala do Eric Ward para a gente. Ele abriu a apresentação dele com uma coisa que nos tocou muito e nos conectou muito com ele, que foi falando do Mark Hughes e do Jim Rohn. Então, como ele teve, né, uma relação com Jim Rohn, Jim Rohn já estava na Herbalife, ele tinha esse relacionamento por conta desses treinamentos de desenvolvimento pessoal e de mentalidade, né, que faziam juntos. Ele tinha uma relação muito, muito chegada com ele, então isso nos tocou muito, né? Nos conecta quando a pessoa Sim. fala dos nossos líderes principais em termos de mentalidade e desenvolvimento pessoal, que foi Mark e Jim. Então, ele abriu falando isso e logo nos tocou. Agora, ele falou uma coisa muito poderosa. Se você quer construir o negócio que você nunca teve, você precisa ser a pessoa que você nunca foi. Eu fiquei assim também, pensando. Se você quer construir algo que você nunca construiu, você precisa ser alguém que você nunca foi. E isso é muito, muito forte, muito poderoso, isso mexe com a gente demais. Tudo que a gente tem hoje é fruto da pessoa que nós somos hoje. Então, se nós queremos ter outras coisas, mais para frente nós precisaremos nos transformar em outras pessoas. E aí ele fala muito sobre isso, do desenvolvimento da mentalidade. Thaís, eu estou aqui sem palavras. Eu acho que eu vou ter que me mudar todinho, vou ter que me transformar. Eu tenho que me mudar todinha também. Galera, mas deixa eu dizer para você, notícia boa, quentíssima.
o Eric Worre vai estar na extravaganza de Bogotá. Eu já estou animado que eu já vou chegar lá dia 16. Dia 16 eu já vou estar lá em Bogotá. Vou estar fazendo rondas nos Espaços Vida Saudável. Fala em rondas e Espaço Vida Saudável. Galera, esse final de semana agora, sexta, sábado e domingo, eu vou estar em Belém fazendo um treinamento lá, uma imersão de Espaço Vida Saudável, evento aberto também para convidados, tá? Um STS de Belém. Se conhece alguém em Belém, está na hora de expandir para o norte do Brasil. Vamos lá. Fala pra gente aí agora sobre peraí, deixa eu falar mais do Eric Worre antes, então, que eu já passo pro Stefan. Fala tudo então, não fala mais. Não. A visão que ele tem para nós é chegarmos a 10 bilhões e depois 20 bilhões. Ele disse que nós somos gigantes e que nós não estamos nos comportando como gigantes. É tempo de irmos para o ataque, de irmos para a ofensiva e deixarmos a defensiva. E ele, historicamente, sabe, né, todos os ataques que a Herbalife sofreu aí há alguns anos atrás, e graças a Deus nós tínhamos o Michael Johnson à frente da companhia para poder nos sustentar, nos defender e podermos continuar avançando, e com a seriedade que a nossa empresa tem, né, com a certeza que a nossa empresa tem. Ele é um profissional de marketing multinível, então ele conhece muitas empresas e nos conhece a nós. E ele falou que nós somos gigantes e que nós não estamos nos comportando como nós somos, que somos gigantes. Estamos muito calados. Ele nos estimulou a pensar grande, a escrever números altos, e ele desafiou a todos nós ali, e a gente vai desafiar todos os nossos times a ser um pouco irracionais. Todo progresso na Terra sempre é por conta de alguém que pensa muito fora da caixa, meio irracional. Ele disse que existem 3 tipos de pessoas. O pessimista, que sempre acha que a situação dele vai piorar um pouquinho. O realista, que sempre acha que a situação dele pode melhorar, mas só um pouquinho, né, naquela zona de conforto, naquela segurança. E os visionários, que são as pessoas que colocam metas muito altas, que pensam muito grande, normalmente não as alcançam, mas alcançam mais do que os realistas alcançariam. Então, ele nos desafiou a sair da zona de conforto, porque o conforto é inimigo das mudanças do mundo. É muito difícil a gente se reinventar, a gente se transformar na zona de conforto, e ele nos forçou bastante a trabalhar na nossa mentalidade. Inclusive, ele disse que a cola de sustentação da Herbalife nesses 44 anos de companhia é o grande investimento que a Herbalife como corporação e nós como distribuidores fazemos dentro do desenvolvimento pessoal, que sempre foi a base do Mark Hughes, do Jim Rohn, nos nossos treinamentos de desenvolvimento pessoal. E às vezes a gente vê muito distribuidor, mais uma vez falando as palavras da Raquel, focado no método, focado no como, e a cabeça está igual uma ervilha, igual um grão de mostarda. Por quê? Porque se distraiu. E não tem problema nenhum. É só começar novamente a trabalhar essa questão da mentalidade, dos porquês, para que a gente possa ficar bem poderoso, bem sustentado, assim como pessoa, como distribuidor, como profissional, para que possamos realmente construir e pensar fora da caixa, aí, como ele falou. Uau! Estou entusiasmado com o nosso futuro, viu, galerinha? Se prepare, 2024, na verdade, vai ser, sim, o pontapé inicial da revolução que nós vamos fazer nesse negócio, na nossa vida. Estou muito entusiasmado. Thaís, vamos lá. Stefan Graziani, que agora, né, ele faz parte da corporação, foi um grande líder da Herbalife, uma das maiores organizações do mundo. Eu acho que grande parte da Índia faz parte da organização dele, né, Thaís? Sim. E me diz uma coisa, o que o Stefan trouxe para a gente já chegando na reta final aqui da nossa live? O Stefan trouxe também muita visão de futuro, muita certeza. Eu sou muito fã do Stefan já há muito tempo, do Leon também, porque eles são pessoas que sempre pensaram na Herbalife como um todo. E essa mistura da visão de um distribuidor que já esteve em campo 32 anos, com o mundo corporativo, com a inteligência do mundo corporativo da Herbalife, com certeza vai ser algo grandioso. Por quê? Porque os olhos do Stefan como corporação trazem a bagagem dele como distribuidor em campo há 32 anos. Então, a necessidade, as experiências e tudo mais. Ele disse que vem muitas mudanças por aí, tudo para evolução, né? Assim como o mundo está evoluindo. Nos sugeriu que
que a gente desenvolva o nosso lado fraternal para impactar cada vez mais pessoas, e trouxe para nós aquele ciclo da inovação e do crescimento que nós já vimos outras vezes, que é descobrir, copiar, né, modelar alguém, adaptar para o teu mundo, para o teu mercado, porque depois disso está estabilizado, virar uma crise, e aí a crise faz com que a gente tenha que descobrir de novo, copiar, adaptar, e aí vem uma crise. Ele disse, né, todo modelo de negócio que chega na sua maturidade vai para uma crise depois. E aí tem que ter uma nova descoberta, um novo copiar, e assim foi em todos os ciclos de tudo da Herbalife aí que a gente acompanhou nos últimos anos, né? Sempre tem uma coisa que é descoberta, alguém tem uma coisa descoberta, depois a gente vai lá e copia, depois a gente adapta para o nosso mundo, para a nossa realidade, para o nosso país, mas aí depois vem uma nova crise que vai fazer com que outros líderes tenham que descobrir coisas, e assim vai sendo o ciclo, né, do crescimento e da inovação, porque isso cresce, vem uma crise, aí depois cresce, aí depois cresce de novo, e assim a gente vai avançando. Esse foi o destaque para mim da palestra dele. Thaís, eu não tinha programado, mas eu vi vários comentários aí. Herbalife parece que levou alguém lá, né, para falar sobre inteligência artificial, o Justin Belo Baba. Quem é essa pessoa? O que você acha? O que está vindo aí de inovação em termos de inteligência artificial para a gente? É uma empresa que desenvolveu um aplicativo, né, um software, não sei como é que é o nome daquilo, de inteligência artificial programado para o distribuidor da Herbalife. Então, é uma coisa que vai nos ajudar a criar posts, que é uma coisa que algumas pessoas que têm menos habilidade com o Instagram, como eu, por exemplo, às vezes falta ideia, falta o que escrever, então vai ajudar a criar post, vai ajudar a criar textos, vai ajudar a criar insights e textos para iniciar uma conversa com seguidores, vai ensinar não, né? Vai criar comentários para que a gente vai poder copiar, por exemplo, assim, uma postagem que você faça lá. Você postou uma foto do aniversário de casamento seu e de Tati, digamos assim. A minha inteligência artificial, que foi programada para mim, Thaís, porque existe lá qual é o meu perfil, os meus gostos, que forma que eu gosto de escrever, existem umas perguntas que cada um de nós responde para criar a sua própria inteligência artificial, né? Não é genérica para todos os distribuidores. Aí, por exemplo, eu vou lá e pego o texto da sua postagem, jogo na minha inteligência artificial e ela sugere que tipo de comentário eu posso jogar lá na sua postagem que tenha a ver com a minha característica pessoal, para parecer que fui eu que escrevi. Então, assim, é uma coisa de outro planeta mesmo, que é o planeta inteligência artificial, e que vai estar dentro do nosso planeta Herbalife agora, né? Então, eu acho que para as pessoas que têm dificuldade com isso vai facilitar muito, como eu, e toda evolução é bem-vinda, né? Porque normalmente essas que os nossos líderes trazem para nós é para melhorar o negócio, então vamos recebê-la de braços abertos. Eu ainda não experimentei, eu só vi lá o treinamento e já estou ali com o link para fazer a assinatura com desconto proposto no Summit, mas ainda não experimentei. Inclusive, vai ter também o Eric Word depois dentro dessa coisa, falando na nossa língua. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue nem entender muito bem, né? Porque é fora da caixa, mas a gente vai ter muito benefício com isso, com certeza. Já vai ter em português? Vai. Ah, tá. Mas não tem ainda não, né? Já tem. Não, tem. Ah, já tem. Em português, então. Então, eu imagino que a Herbalife deve divulgar isso aí nos canais para todo mundo, né? Vai divulgar nos canais, vai divulgar nos canais isso, e vai divulgar aquela promoção nova também do Premier League, né? Que o português de Portugal, tava lá a bandeirinha de português de Portugal, acho que a gente já entende, mas o Rui está dizendo que português do Brasil não tem ainda não. Então, a gente espera que breve vai ter. Mas já faz pelo português podemos assinar. Thaís, duas perguntinhas para a gente finalizar aqui. A gente faz com português de Portugal e muda cacete para bisnaga, muda bicha para fila, muda puto para garoto. A gente muda. Que vai dar reggae. Aqui, Thaís, me fala uma coisa. Tem algo do Summit que eu não perguntei que você acha que vale enfatizar ou falamos tudo? Deixa eu só ver aqui.
Um destaque aqui do Jonathan Rodrigues, né, que também foi dos top 10 lá da Herbalife. Quais foram os fundamentos que o Mark Hughes nos deixou? Os fundamentos não são as ferramentas. O Jonathan Rodrigues também falou sobre isso. E falou uma coisa importante para quem trabalha com espaço vida saudável, assim como eu. Eu também. Se você não tem intenção de duplicar espaço, você é apenas um operador de espaço. Uau! Se você não tem intenção de duplicar espaço, você é apenas um operador de espaço. Então, a gente precisa, nós anfitriões, nos avaliarmos. Será que nesse momento a gente está com intenção de duplicação de espaço ou estamos sendo apenas operadores de espaço? O que não tem problema nenhum se esse for o nosso objetivo, ok? Isso não é nenhuma crítica, nem dele, nem minha. Quando eu sou um operador de espaço e estou feliz, satisfeito com o que eu faço, com o que eu ganho, com o impacto que eu tenho na minha comunidade, ótimo. Mas se eu quero crescer no plano de marketing, eu não posso ser apenas um operador de espaço. Eu vou precisar duplicar espaço. E aí a minha avaliação pessoal de que nível de negócio que eu quero para o nível de postura que eu tenho que ter dentro do negócio. Outra pessoa também que eu quero destacar é da Índia, que é uma membro da equipe de presidentes, que chama Raki Pandit. Inclusive, ela tem 2 Shermans na organização dela. Uau. Ela começou em 2000. É uma história muito legal, muito top, fala muito bem. É espetacular essa moça, clara, objetiva. E o que eu quero destacar deles é que em 2018 eles começaram uma nova estrutura no negócio deles e aí em 2020 veio a pandemia. E aí o que aconteceu? Num primeiro momento, quando eles precisaram mudar para 100% online naquela época, algumas pessoas tiveram resistência, claro. Ela disse que isso, em momento de mudança, em momento de adaptação, o normal é primeiro as pessoas refutarem mesmo, é haver uma negação, né? Ficar com raiva, assustado. Só que depois eles começaram a desenvolver um poder muito grande de serem concisos e precisos no online, fazerem coisas que eles faziam num dia inteiro em 2 horas. Então, a gente também precisa entender que o mundo online é diferente do mundo presencial. Então, hoje a gente trabalha de forma híbrida, né? A gente tem eventos presenciais e eventos online. Todos os 2 têm o seu valor. A gente precisa estar em todos os 2 dentro do nosso time, dentro da nossa organização. Mas a gente no presencial consegue fazer determinadas coisas que no online não consegue e vice-versa. E essa sabedoria, né, é muito interessante. E ela contou para nós a história de um rei. No reino dele tinham 2 águias que ele queria que voassem. Aí ele jogava as 2 águias assim para voar, uma voava e o outro sempre sentava num galho assim de uma árvore e ficava parada, outra águia. E aí ele queria descobrir uma pessoa, um súdito que fizesse aquela outra águia voar de qualquer maneira. E aí foi aquela coisa, aquela busca, até que veio um jovem do reino e conseguiu fazer a águia voar. E aí ele ficou, né? Mas como que você conseguiu isso? Estava todo mundo tentando fazer isso. Eu fui lá e cortei o galho. Ou seja, tirou o apoio, tirou a bengala, tirou a zona de conforto, aquela águia voou. Então, eu quero que alguém apareça para cortar o meu galho. Se eu não tiver a capacidade de cortar esse galho sozinho, essa moça me inspirou muito nesse aspecto. Às vezes a gente não tem coragem de cortar o nosso galho, a gente tem medo, tem insegurança, e aí a importância de termos pessoas corajosas, com visão do nosso lado, para que a gente possa realmente conseguir voar. E eu acho que esse evento trouxe muito isso para todos nós, presidentes. Outra pessoa que falou no palco foi a Angélica Cruz, que vai ser convidada VIP da nossa extravagância de Bogotá. Então, eu vou deixar para a nossa turma ouvi-la lá pessoalmente. E a última pessoa que eu queria destacar é o Shaimal, que é um querido da Índia, número 1 do mundo e top royalty da Índia. Assim. Então, assim, muito legal. Ele vai ser VIP, inclusive, do fim de semana de liderança da região Sudeste no Brasil em breve. Ele foi top recrutamento e ele foi convidado, gente, para um clube de nutrição. Vê só, o cheque número 1 da Índia hoje foi um participante de um espaço Vida Saudável convidado pela primeira vez para tomar nutrição.
Olha que mundo de oportunidades nós temos no Brasil de encontrarmos uma pessoa como Shaimal na porta dos nossos espaços de vida saudável, né? Ele trouxe para nós a ideia de educar o cliente com relação ao produto, com relação à nutrição, porque aí a venda acontece automaticamente, então eles investem muito na questão do benefício, fica essa dica para nós também, e que muitas pessoas hoje estão interessadas em renda extra, então a gente precisa estar aberto para que essas oportunidades cheguem para nós, porque a gente às vezes quer que a pessoa faça Herbalife em tempo integral ou para ficar rico ou para virar presidente, mas num primeiro momento aquela pessoa não quer isso. Num primeiro momento ela quer uma renda extra, mas ao longo do tempo ela pode se despertar para as grandes oportunidades. Essa foi uma dica que ele nos deu de recrutamento. Falarmos do negócio, trazermos a pessoa por uma renda extra, mas ao longo do caminho ela pode despertar para o grande negócio que nós temos. Foram esses, os destaques que eu trouxe para essa manhã, além dos que você já tinha me perguntado, né? A única coisa que eu não comentei foi um painel de lendas que nós tivemos com a Leslie Stanford, um painel com Miss Ku, que é o casal Kim, né? A parte feminina do casal Kim, com Trey Heron, que é o Sherman's Club do Mississippi, e a Rodica Macadrai. Eles três falaram 3 pontos, assim, 3 experiências que eles tiveram com o Mark Hughes no palco. A Miss Ku, que é a parte feminina do casal Kim, foi uma conversa que ela teve com o Mark, onde ela disse que o sonho dela era viajar para a Lua. E aí, no dia seguinte, o Mark deu um presente para ela, assim, com uma figurinha de lua, uma coisa em formato de lua. E aí ela disse, a lição foi qual? O Mark nos ouvia não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. Então, ela nos convidou, nós distribuidores, a ouvirmos as pessoas, não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. O Trey contou uma história que ele teve com o Mark, onde ele estava numa ilha, jogando golfe e tal, e eles dois estavam parados assim, olhando para a ilha, olhando para o barco, e o Trey estava pensando no barco e o Mark Hughes estava pensando já em comprar a ilha. Então ele trouxe a visão de que 2 pessoas podem estar no mesmo lugar, na mesma cena, ao mesmo tempo e visualizar 2 coisas diferentes, porque tudo está na nossa cabeça e na nossa mentalidade. E a Rodica trouxe a dica de que a postura que ela tinha, é mais um evento, mais uma gala, mais uma extravagância. E aí ela aprendeu com eles que não é mais um evento, mais uma gala, mais uma extravagância. É o evento, a gala, a extravagância. Essa postura de nós podermos tratar tudo na nossa vida como único, como especial. Então, eu queria deixar aqui no final dessa live um convite para que todo mundo possa estar conosco nos próximos STS presenciais da nossa região, cada um na sua região, esteja 100% online, conectado com o seu grupo que faz uma capacitação, um treinamento, esteja 100% conectado com o seu time da sua região, nos FITs, nos desafios, nas maratonas, seja lá no que você faz. Cuida da sua mentalidade, leia bastante livro, esteja nos treinamentos e, sobretudo, jogue o jogo da Herbalife, que é crescer no plano de marketing, fazendo clientes, fazendo distribuidores. Cuida da sua cabeça para você não se perder com as distrações, esteja próximo dos líderes que estão claros. Olha o que nós vimos ali, né? O que é o princípio de liderança? É ter uma visão clara e estar com um plano de ação. Cola nos seus uplines, compra sua passagem para Bogotá, compra o seu convite para Bogotá. Agora, em março, é o último mês com valor promocional. Nós temos a oportunidade de estar numa extravagância com mais de 10 mil pessoas. É uma oportunidade que nós não temos já há muito tempo no Brasil. E nós já vivemos esse momento e vamos viver esse momento agora lá em Bogotá. Compra a tua passagem para Bogotá, compra o teu convite. Thaís, mas eu estou passando por dificuldade. Cara, é mais um motivo para você estar lá em Bogotá. Porque se você está passando por alguma dificuldade, é porque a tua cabeça está transformando as dificuldades em realidade na sua vida. Nós precisamos estar 100% conectados com aquilo que vai limpar qualquer distração, qualquer borro que esteja na nossa cabeça. Amplie essa visão, se conectando com pessoas que estejam claras e para onde que elas estão indo. Muito obrigada, Wellington, pela oportunidade. Vou deixar você encerrar a live. Já me despeço aqui
de todas as pessoas que nos deram a oportunidade de estar compartilhando esses momentos com perspectivas pessoais, mas que pode contribuir aí para a vida pessoal e profissional de muitas pessoas. Muito obrigada. Uau! Galera, que treinamento, que live da Thaís. Antes de eu agradecer a Thaís, só vou fazer um convite, né? Galera, essa semana nós vamos ter mais 2 dias ainda, tá? Quinta-feira nós vamos ter uma live parecida com essa, com a visão da Gladys Gordaliza. E na sexta, uma live parecida com essa também, com a visão do Nuno Miranda, tá bom? Agora, amanhã, terça-feira, nós vamos ter membro da equipe de milionários, Júnia Moraes. A Júnia está na pegada, uma milionária altamente produtiva, trabalhando muito forte com vendas, com espaço, com road show, com bebidas, com eventos. Então, se prepare que a live de amanhã vai ser muito abençoada. Thaís, muito obrigado. Você deu um show aqui. Nem tem como te agradecer essa visão que você trouxe para a gente. Você foi a primeira dessa imersão de 3 lives que nós vamos estar fazendo aqui. Eu tenho certeza que sai todo mundo aqui com muito mais força, com muito mais visão e clareza dos próximos anos. Obrigadão, que Deus te abençoe e nos encontramos no Cruzeiro. Muito obrigada a todos mais uma vez. Nos veremos aí no Cruzeiro presencialmente, em Bogotá presencialmente e online por aí, em alguns eventos também. Beijinhos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.